Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vou ler aqui o versículo 6. Josué, capítulo 1, versículo 6. Amém? Estou lendo aqui na versão NVI. Diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor neste momento, Pai, neste momento o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha usar, ó Deus, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Que nada venha sair de mim mesmo neste momento, que não sejam as minhas palavras, ó Deus, mas que sejam as Tuas, ó Deus. Em nome de Jesus, e que nesta noite venhamos aprender de Ti, ó Pai. Venhamos aprender, Pai, mais de Ti. Aleluia, meu Deus, e que todo impedimento, tudo aquilo que quer nos impedir, Deus, de aprendermos de Ti, de ouvirmos a Tua voz, venha cair por terra em nome de Jesus. As muralhas, as barreiras, as setas malignas venham cair por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. A palavra de Deus fala aqui com Josué, né? Versículo 6, diz para ele ser forte e corajoso, porque ele conduzirá este povo para herdar a terra prometida, a terra que ele prometeu, né, dar ali aos antepassados de Josué, né? E o Senhor, né, ele prometeu, né, esta terra, prometeu que daria aos filhos de Jacó, aos descendentes de Abraão, de Isaac, né, ele prometeu que daria, né, aquela terra. Aquele povo, né, se encontrava ali escravo no Egito. O povo se encontrava ali escravizado. Deus, com seu grande poder, liberta aquele povo da escravidão, faz aquele povo passar, né, pelo deserto, conduz aquele povo pelo deserto, até esse povo chegar à terra prometida ali, chegar até o momento de entrar na terra prometida, né? E a palavra de Deus diz que Moisés escolhe 12 chefes de tribo e manda esses chefes irem espionar a terra que eles vão, né, que eles vão herdar, que Deus tinha prometido dar a eles, né? E os 12, Moisés envia os 12, e os 12 entram naquela terra, espia, né? Eles olham, verificam, né, a terra para ver, né, se a terra era boa, se produzia, né, se ela era uma terra boa para produzir, se tinha muros altos, né, se tinha, como era o povo, como eram as coisas daquela terra. E aquele grupo de 12 passam ali 40 dias ali e retorna até o acampamento onde se encontra ali o povo de Israel, Moisés, né, Arão. A palavra de Deus diz que eles chegam até aquele lugar com frutas,
porque Moisés tinha pedido, tragam os frutos desta terra, né? E eles chegam ali com aqueles frutos ali, né? Porém, de 12, 10 se acovardaram, somente 2 foram os corajosos. Somente 2 não via problema em adentrar aquela terra, né? Somente 2 não viam nenhum problema, porque eles confiavam no Senhor, porque eles sabiam que o Senhor estaria com eles, e porque eles sabiam que o Senhor não deixaria que nada de ruim acontecesse, nada de ruim viesse a acontecer com eles, né? Somente 2. E aí a gente analisando a palavra de Deus, eu estava lendo a palavra de Deus e analisando a palavra de Deus, eu vejo que este povo era um povo que desistia fácil demais. Era um povo que, quando vinha os momentos difíceis, quando vinha as dificuldades, este povo queria desistir, esse povo queria voltar para o Egito, queria voltar a ser escravo, queria servir novamente o Egito. Era um povo que desistia fácil demais. Mesmo vendo as maravilhas que o Senhor operou no meio deles, mesmo vendo tudo que Deus tinha feito, como eles foram libertos e com a ajuda do Senhor, mesmo presenciando, vivendo aquele momento, esse povo ainda não confiava no Senhor, porque a palavra diz que eles não confiavam, desistiam fácil nos momentos de dificuldade, né? E Deus falou comigo através dessa palavra, né? Você desiste fácil, né? E eu fui procurar saber o que é desistir. Qual o significado disso? Qual o significado de desistir? E o dicionário, né, me deu ali o significado desta palavra. É abster-se, renunciar de modo voluntário, não continuar ou não prosseguir com a realização de algo ou de alguma coisa em específico, desistir de um trabalho, desistir de um projeto, renunciar a um relacionamento já estabelecido com alguém, desistir da namorada ou de alguém. Esse é o significado, né? Abster-se, renunciar, isso é desistir. Não continuar, não prosseguir, não realizar, isso é desistir. As dificuldades, fazem, as dificuldades fazem você desistir facilmente de algo ou alguma coisa, projetos, relacionamentos. Será que somos como os israelitas, que nos momentos de dificuldade queriam voltar atrás? Vemos passagens, nós vemos na palavra de Deus passagens bíblicas de homens de Deus, de grandes profetas, de muitos homens de Deus, que venceram porque persistiram, porque não foram covardes, porque não tiveram medo, porque confiaram no Senhor. Nós vemos, em muitas passagens da palavra de Deus, pessoas que não desistiam, que confiavam, por maior que fossem as dificuldades. Nós temos o exemplo de José, passou por um momento muito difícil na sua vida, mas não desistiu. O próprio Moisés não desistiu,
liderou uma nação inteira. E o próprio Deus, depois, aconselhando a Josué, imagina se Josué desistisse junto com os outros 10 ali. Se Caleb desistisse junto com aqueles 10 covardes. Né? Nós vemos muitos exemplos na palavra de Deus, de pessoas, de homens de Deus que não desistiram. De mulheres que não desistiram. Que confiaram no Senhor. Né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego não voltaram atrás, seguiram em frente. Né? Os discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram encarregados de levar a palavra do Senhor. Será que algum deles desistiu? Já pensou se os discípulos tivessem desistido? Será que nós teríamos a palavra de Deus hoje? Será que iríamos conhecer ao Senhor hoje? Jesus Cristo, né, preparou aqueles homens para que eles pudessem avançar e não retroceder. O próprio Jesus Cristo que veio à terra, se fez carne e os ensinou e os preparou. E aqueles homens, né, depois que Jesus Cristo subiu aos céus, continuaram a obra de Jesus. Continuaram, não desistiram, não pararam em meio a tantas dificuldades. Nós vemos o exemplo de Paulo, que sofreu, depois que se converteu, ele sofreu ali com naufrágios, sofreu com tantas coisas, com apedrejado, caluniado, mas não desistiu, não parou, não desanimou, pelo contrário, isso motivava ainda mais a fazer a obra do Senhor, isso motivava ainda mais. Para um cristão desistir não é uma opção. Cristão não desiste. O verdadeiro cristão, ele não desiste, ele não para no meio do caminho. Não para, porque o cristão, ele é vencedor. O cristão, ele é vencedor. Em Números 13, versículo 30, diz assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Volta ali os 12, mas somente 2 tiveram a confiança no Senhor. Somente 2 confiaram que conquistariam aquela terra. Se Josué e Caleb, né, entre os 12 chefes das tribos que foram fazer reconhecimento da terra prometida, também desistissem, eles não herdariam a terra que o Senhor tinha prometido dar sob juramento aos seus antepassados. Não seriam os únicos daquela geração a continuar vivos para receberem a herança. Depois deste episódio, a palavra de Deus diz que o Senhor prometeu ali que nenhum daquela geração, nenhuma pessoa daquela geração iria herdar a terra prometida. Todos morreriam, mas somente 2 de toda uma geração iria ficar.
Somente 2 sobreviveu, porque Deus sustentou eles. Somente 2, Josué e Calebe. Porque confiaram no Senhor, porque não desistiram, porque não queriam voltar para o Egito. E a palavra de Deus diz, que Josué e Calebe herdaram, eles conquistaram, entraram naquela terra, receberam a sua parte na herança. Então eles herdaram sim, porque o que Deus promete, Deus cumpre. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Quando Deus promete, Ele cumpre na vida do fiel, do obediente. O que aprendemos hoje com a palavra do Senhor é que todos nós teremos dificuldade em nosso caminho. Mas a nossa postura diante delas é que vai decidir o nosso caminho. Será bem-sucedido ou mal-sucedido? A nossa postura diante das dificuldades. A nossa postura vai ser confiar no Senhor ou vai ser desistir? Se confiarmos, seremos bem-sucedidos, Porque o Senhor fala com Josué no capítulo 1, Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7 diz assim, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. O segredo é a palavra de Deus. Quando vivemos a palavra de Deus, seremos bem-sucedidos. Porque Deus fala isso aqui. Ele fala isso aqui. Ele fala, versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite. A palavra de Deus. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então, para cumprir a palavra, precisa conhecer a palavra, meditar na palavra. E o que o nosso Senhor fala a Josué aqui é que ele medite dia e noite. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então nós vamos ser bem-sucedidos. Se cumprirmos a palavra do Senhor, se cumprirmos o que está escrito, se meditar dia e noite, se falar desta palavra, Se você desiste fácil das suas realizações e projetos, quem garante que não desistirá de Jesus? Aquele que desiste fácil está acostumado à derrota. Porém, derrota não é coisa de cristão.
Pois o cristão, ele passará por dificuldades, mas será vencedor. O cristão não é derrotado. O cristão não é derrotado. E se desistirmos muito fácil de tudo, é porque nós estamos acostumados à derrota. E nós não devemos ser derrotados, nós somos vencedor. Porque a palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aí você vai me falar, mas na Bíblia, na palavra, né, a Bíblia fala que há tempo de desistir. Né? Em Eclesiastes 3:6 diz que tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Quando o Senhor fala aqui em desistir, Ele não está falando de desistir daquilo que é certo, de desistir daquilo que você acha correto. Porque quando você é bem-sucedido é porque Deus está te abençoando. Quando Ele fala em desistir aqui, é de desistir dos maus caminhos, é de desistir do pecado, das coisas carnais, daquilo que nos afasta do Senhor. É isso que significa esta palavra. É tempo de desistir daquilo que é mal, daquilo que traz morte espiritual. Não devemos nos abster, né? Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz assim: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. O trabalho de vocês será recompensado. Né? Então o Senhor nos fala para que venhamos ser fortes e não desanimar. Esta passagem fala do rei Asa, quando ele começa ali a fazer uma limpeza ali, depois que ele assume o reinado, ele começa a fazer uma limpeza em Jerusalém e nos arredores ali, começa a derrubar ali os ídolos, começa a destruir os ídolos. E o Senhor fala, né, que se eles buscarem a Ele, Ele vai se achegar àquele povo, né? E a palavra de Deus diz que isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Que não venhamos ser covardes, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então o Senhor não nos dá espírito de covardia, que o covarde ele vai desistir, o covarde vai parar no meio do caminho, ele vai querer voltar, ele não vai querer avançar, assim como aqueles 10 dos 12 foram, espionaram e voltaram, ficaram com medo, porque entrou a covardia dentro deles. Foram covardes, somente 2 confiaram, não se amedrontaram, não tiveram medo. E o Senhor nos fala que Ele não nos dá espírito de covardia, né? Mas de poder. Dá um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É isso que o Senhor nos dá. E que venhamos perseverar sempre, sempre. João capítulo 6, versículo 66 em diante, diz assim, ó: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12:
Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então, isso define muito bem aqueles que serão salvos e os que não serão salvos, né? A confiança. Aqueles que confiam. Pois aqueles que são covardes desistem no meio do caminho. Desistem e querem voltar. Mas aqueles que perseveram, aqueles que confiam, esse sim estará com Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, que esta palavra tenha falado ao coração de cada um, assim como falou no meu coração esta noite. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por mais este culto, por mais esta noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por este culto, Pai, que nós prestamos a Ti, Senhor, por falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por nos ensinar, meu Pai, a não sermos, ó Deus, covardes, a não desistirmos, a não pararmos no meio do caminho, Pai, a não querer voltar atrás, ó Deus, porque um cristão, ó Deus, ele só vai seguir à frente, adiante. O cristão, ele não é covarde, o cristão, ele não é derrotado, o cristão, ele é vencedor. As dificuldades vêm, as lutas vêm as lutas, as dificuldades, mas o cristão persiste, não desanima, não para, porque o Senhor Jesus está conosco, está ao nosso lado, e Ele nos promete que estará conosco todos os dias. Aleluia! E nós temos a promessa de uma vitória, de uma grande vitória. Nós temos a promessa de salvação, nós temos a promessa de um novo lar. E é por isso que nós persistimos, é por isso que nós não desistimos. Aleluia, meu Deus. E que venhamos confiar mais e mais no Senhor. Que o Senhor possa acrescentar mais e mais a nossa fé. Em nome de Jesus, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por mais esta noite, por mais este dia, por estarmos aqui, Senhor. Nos leva de volta para os nossos lares em segurança, em paz, ó Deus. Em nome de Jesus, nos dê, Pai, um resto de semana, ó Deus, abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.